E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu possa responder na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Matheus Vieira. Você não acha que o ciclo de Marcelo Moreno, Henrique, Sobis e Cabral já se encerrou no Cruzeiro? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que em condições ideais, nenhum desses 4 jogadores deveria ser essencial para o futuro do Cruzeiro, justamente porque são 4 jogadores bem experientes e jogador experiente que tem renome naturalmente vai custar caro. E o único desses 4 que eu acho que tem uma possibilidade de seguir no Cruzeiro e ainda ser uma peça útil é o Marcelo Moreno, que é inclusive o único jogador que tem um contrato longo, né? O contrato do Moreno com o Cruzeiro vai até dezembro do ano que vem. Os outros 3, Henrique, Ariel Cabral e Rafael Sobis, o contrato termina em dezembro agora e devem ir embora. Até quando a gente considera o aspecto físico do Henrique, né, que não jogou nenhuma partida nessa temporada, o último jogo dele foi em 2020, nesse momento é citado que ele está em recuperação de lesão, está fazendo fisioterapia, mas não há nenhuma expectativa que o Henrique volte a jogar pelo Cruzeiro nesses 7 jogos restantes na temporada. No caso do Ariel Cabral e do Rafael Sobis, eles sempre são relacionados, às vezes entram nos jogos, mas não são titulares, e espero também que esses jogadores aí sigam outros caminhos. No caso do Rafael Sobis, não é que o ciclo dele no Cruzeiro se encerrou, né? Segundo palavras do próprio jogador, o ciclo dele como jogador de futebol vai acabar agora, o Sobis pretende se aposentar. Então, para ficar clara a minha resposta, Henrique, Ariel Cabral e Rafael Sobis, sim, espero que não sigam no Cruzeiro. O Moreno, até por ter contrato pro ano que vem, por ser um jogador que lá na seleção boliviana ainda consegue entregar alguma coisa, eu não desisto totalmente dele. Eu acho que o Moreno ainda pode ajudar o Cruzeiro de certa forma, mas eu não vejo mais o Marcelo Moreno na condição de ser ali o nosso grande atacante, um jogador acima de qualquer suspeita, porque desde que ele voltou ao Cruzeiro no ano passado, ele não conseguiu ser aquele artilheiro das passagens anteriores. E pode parecer irônico a gente questionar a capacidade de um jogador ser artilheiro pelo Cruzeiro, sendo que nesse momento ele é o artilheiro das eliminatórias sul-americanas, né? Ele tem 8 gols pela seleção boliviana, mas é uma conjunção de fatores que tem feito o Marcelo Moreno render bem na seleção e que não tem feito ele render bem no Cruzeiro, né? Não é que foi um treinador que sacaneou o Moreno, não é que foi um momento. Ele não conseguiu no Cruzeiro jogar aquele futebol e ser um artilheiro. Ele nunca foi um exímio finalizador, isso é fato. Ele sempre foi um ótimo cabeceador, mas nem os gols de cabeça estão saindo tantos dessa vez. E quando a gente lembra para os grandes momentos do Marcelo Moreno aqui com a camisa do Cruzeiro, né, foram em períodos que a gente tinha times que criavam muitas oportunidades para o jogo. Isso lá em 2007, 2008, depois em 2014 também, a gente criava muito. Então mesmo que o Marcelo Moreno não seja aquele exímio finalizador que tem uma chance e faz um gol, ele perde algumas oportunidades, quando a gente criava 3 ou 4, ele botava 1 ou 2 para dentro e isso aí era o suficiente para a gente vencer partidas. Hoje, como a qualidade do nosso time é muito abaixo, a gente mal consegue criar 1, 2 chances para ele, né? E nesse contexto o Moreno acaba entregando muito pouco para o jogo coletivo. É por isso que o Thiago, por exemplo, que também não é um bom finalizador, é um cara que tem servido melhor ao time do Cruzeiro do que o próprio Marcelo Moreno, porque ele se movimenta, abre espaço, ele cria mais jogada e o Moreno acaba ficando muito parado no ataque e nem tem conseguido fazer o pivô, né? Mas eu ainda acho que o Moreno é um jogador que pode ser útil, ele gosta do Cruzeiro, isso já tá nítido, o fato dele ter voltado e assim, questões que a gente sabe aí de ajuda até financeira que ele já deu pro clube, é um jogador que gosta assim do Cruzeiro e eu imagino que ele vai cumprir o contrato até dezembro do ano que vem e pode ser útil. Os outros 3 eu realmente não vejo nenhuma hipótese de recuperação. O Samuel Alves pergunta:
pergunta: já que não iremos subir para a primeira divisão, não seria correto utilizar os jogadores da base já pensando no time da temporada 2022? Samuel, obrigado pela pergunta. Na teoria, seria sim uma boa ideia, só que tem duas questões que a gente tem que observar. A primeira é que o Cruzeiro ainda não afastou completamente o risco de rebaixamento, então a gente precisa primeiro passar dos 45 pontos para depois se dispor a fazer essas experiências. E o segundo ponto é que na Série B do Campeonato Brasileiro você só pode inscrever 40 jogadores, tá? Você não pode usar livremente os jogadores da base, por exemplo, nas retas finais. Não, você tem que se limitar àqueles 40 jogadores e pode fazer no máximo 8 trocas. Então boa parte dos jogadores do nosso time sub-20, até alguns do sub-17, por exemplo, que seria legal a gente dar uma oportunidade para eles esse ano, não vai ter como por causa desse limite de inscrições, tá? Então tem muito jogador que, convenhamos, né, Joseph, Dudu, esses caras assim que a gente não espera, eles estão inscritos na Série B e eles acabam tomando vaga. Então não tem como fazer uma mudança radical, subir, por exemplo, o time todo do sub-20 para dar algumas oportunidades, não tem como. Eles podem treinar com o Luxemburgo, mas ser relacionado para os jogos tem que ficar mantido, né, naquele limite dos 40 inscritos. O Alan Vitor pergunta: quando o Cruzeiro é punido por uma dívida, por exemplo, a da perda de 6 pontos, com a punição ele é perdoado ou a dívida continua? Alan, obrigado pela pergunta. Não há perdão, meu camarada, tem que pagar a dívida, tá? E essa que você citou, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos no ano passado, né, envolvendo o volante Denilson com o Aouada, é até um ótimo exemplo. O Cruzeiro perdeu 6 pontos no ano passado e aí foi passado o quê? Um novo prazo para que o Cruzeiro pagasse essa dívida, senão ele seria punido com o rebaixamento. Você lembra disso? Isso foi amplamente noticiado. Por quê? A FIFA te puniu com a perda de pontos. Se você não pagar na próxima data estipulada, a dívida continua, ela aumenta por causa das correções e ainda aumenta também a punição esportiva, que naquela ocasião seria o rebaixamento. O Cruzeiro pagou a dívida do Denilson em agosto desse ano, tá? E com isso afastou qualquer risco de rebaixamento por causa desse débito. Essa dívida ela só acaba no momento que você paga, seja efetivamente pagando o clube ou fazendo algum acordo envolvendo o atleta, enfim, mas a dívida tem que ser paga. Enquanto não pagou, a ação na FIFA segue tramitando e aí as punições esportivas são cada vez piores. O Charles Batista pergunta: você acha que se o Cruzeiro pagar o transfer ban na próxima temporada, os jovens podem perder espaço para essas novas contratações? Charles, obrigado pela pergunta. Existe sim esse risco, tá? E eu espero que o Cruzeiro não cometa esse erro, porque seria pela terceira vez a gente cometendo o mesmo erro, né? De fazer uma penca de contratações de jogadores que obviamente não vão resolver o problema só para dar uma satisfação para a torcida e dizer que estão tentando, que nós estamos contratando. O momento do Cruzeiro não é esse, o momento do Cruzeiro é de desenvolver jogador, de conseguir tirar alguma coisa desses moleques da base, que tem sim gente talentosa aí, que pode render mais do que essas contratações que a gente sempre faz, mas é inegável que se o Cruzeiro conseguir pagar o transfer ban, que hoje é uma coisa bem complicada, né, considerando aí que isso já tá para lá de 13 milhões de reais, talvez já tenha até passado de 14 milhões de reais, porque como é uma dívida em dólar e o dólar teve uma alta recente em relação à nossa moeda, né, então a situação só vai piorando pro nosso lado, então é sim um risco, cara, mas hoje, sinceramente, eu vejo o transfer ban até como uma esperança de que o Cruzeiro não faça muita cagada. O Cruzeiro precisa tentar realmente limpar o elenco, reduzir essa folha e aproveitar melhor jogadores jovens que estão encostados aí, porque tem gente boa de bola que o Cruzeiro não dá oportunidade. Tem zagueiros como, por exemplo, o Paulo, que a gente já cansou de falar, né? Um jogador que já deveria estar jogando no profissional do Cruzeiro e acabou voltando para o sub-20 por picuinha do presidente com o empresário, esse tipo de coisa. Tem muito erro de avaliação no Cruzeiro. Eu espero que o Vanderlei Luxemburgo esteja corrigindo essa questão, porque eu imagino que o Luxa vai seguir no clube para a próxima temporada, tá? Ele já vai poder ter uma base, ele tá vendo o jogo do sub-20 constantemente, viu o jogo do sub-17 também, então ele já vai poder montar um elenco mais enxuto, mais barato e com jogadores que possam se destacar e naturalmente virar dinheiro para o Cruzeiro, né? A nossa receita é essa, a gente precisa fazer isso, revelar jogador, vender jogador para pagar as próprias dívidas, né? Porque o Cruzeiro hoje não é um clube autossustentável. O Lucas Barbosa pergunta: e o Gabriel Brazão? Vi fotos recentes dele no Cruzeiro. O que está fazendo na toca? Seria o herdeiro ideal para a vaga do Fábio no gol do Cruzeiro? Lucas, obrigado pela pergunta. De fato, o Gabriel Brazão esteve recentemente lá na Toca da Raposa 2, mas ele está apenas fazendo tratamento para uma lesão no joelho, tá? Ele teve uma lesão, fez uma cirurgia no joelho e estava fazendo parte da sua recuperação aí no Cruzeiro. No mês passado, o goleiro de 21 anos falou inclusive do desejo de voltar um dia a defender a camisa do Cruzeiro. Mas é óbvio que ele pensa nisso como uma alternativa pro futuro, né? O Brazão recentemente completou 21 anos, tá lá na Inter de Milão, né? Pra quem não lembra, ali no início de 2019, ele
ele foi vendido para o Parma e o Parma repassou ele para a Inter de Milão e ele esteve emprestado a 2 clubes na Espanha, se eu não me engano, Albacete e Oviedo. Jogou pouco até agora, é um goleiro que realmente ainda não conseguiu ter sequência, teve essa lesão agora que atrapalhou. Sobre ele ser um substituto natural para o Fábio, eu acho que seria uma ótima alternativa, porque o Gabriel Brazão mostrava com 18, 19 anos um nível de jogo absurdo na base do Cruzeiro. Mas a diretoria da época, né, de Wagner Pires e Tair Machado, acabou fazendo um péssimo negócio, vendendo ele por um valor baixíssimo, menor inclusive do que os italianos esperavam que precisariam pagar por ele, né? Então acaba que a gente perdeu muito cedo um goleiro de muito potencial e assim, para pensar no Brazão voltando para o Cruzeiro, eu acho que é só daqui a muitos anos mesmo, a menos que ele esteja sem espaço na Inter, eventualmente precise arrumar um empréstimo, coisa do tipo, né? Coisa que eu não vejo acontecendo nesse momento, tá? Mas de fato é um muito bom goleiro, eu gostaria de vê-lo de fato jogando com a camisa do Cruzeiro, mas nesse momento isso só está sendo possível lá no nosso save do Futebol Manager mesmo, tá? Porque na vida real, assim, é uma coisa que não dá pra gente imaginar, até pela crise financeira que o Cruzeiro vive. O Anderson Barbosa pergunta: por que o Zé Eduardo não tem oportunidade no ataque do Cruzeiro? Até o Dudu teve mais chance que ele. Anderson, obrigado pela pergunta. O Zé Eduardo é um jogador que eu chamaria de meio azarado, cara, porque aconteceram aí diversas coisas, né, nesse meio tempo desde que ele chegou ao Cruzeiro, que o impediram de ter uma sequência. Vou tentar fazer o recorte mais recente, tá, dessa temporada com o Luxemburgo, porque no ano passado, quando ele foi muito bem no empréstimo ao América de Natal, ele voltou para o Cruzeiro a pedido do Ney Franco naquela oportunidade, aí o Ney Franco foi mandado embora, chegou o Filipão, o pai do Zé Eduardo acabou conversando fiado na imprensa, pedindo mais oportunidades para o filho, o Filipão meio que cismou com ele e não deu nenhuma chance pro garoto. E é óbvio, não tem como a gente assistir os treinamentos para saber se realmente o Zé Eduardo estava treinando mal, mas gente, conhecendo a figura do Filipão, é um treinador birrento, se ele cisma com um jogador, ele não dá oportunidade pro cara e ponto, né? Aí vira a temporada, chegou o Felipe Conceição, o Zé Eduardo até entrou na justiça contra o Cruzeiro, depois lá o Mazuco, né, que foi o diretor da época, conversou com ele, chegaram a um acordo, ele retirou a ação trabalhista e tinha a perspectiva de jogar no Campeonato Mineiro. Aí veio o problema do coração que deixou ele aí mais de 6 meses parado. Quando ele foi liberado para voltar à prática de qualquer atividade física, né, naturalmente demorou alguns meses para que ele pudesse voltar a um ritmo competitivo, porque não é que o Zé Eduardo estava proibido de jogar, ele estava proibido de fazer qualquer atividade física, isso por 6 meses, então naturalmente ele engordou um pouquinho, então demorou um pouco até voltar ao ritmo. Agora ele parece estar voltando a uma forma de jogador, né, e passa a disputar uma posição no ataque. O problema é, para a posição do Zé Eduardo, a gente já tem o Marcelo Moreno e a gente tem o Thiago. E até pouco tempo atrás tinha o Rafael Sobis também, que era o titular no comando de ataque do Cruzeiro. Então tem outros jogadores que estão na frente dele nessa fila. Você citou o Dudu. Por que o Dudu teve oportunidade? Porque o Dudu, embora digam que ele pode jogar como um centroavante, o Dudu joga com facilidade pelos lados do campo. Joga bem? Não, joga mal, mas joga pelas pontas. O Zé Eduardo não tem essa característica. Lá no Sub-20 eu lembro dele fazer jogos pelo lado do campo, mas ele tinha muita dificuldade, entendeu? O negócio do Zé Eduardo é realmente ser o centroavante, um cara de mais finalização. E é por isso, cara, eu acho que citei aqui algumas coisas que atrapalharam um pouco, mas hoje, ele estando bem fisicamente e em condição, ele vai disputar uma posição no ataque do time. O Moreno sempre vai para a seleção boliviana, então a gente tem o Thiago e o Zé Eduardo pode naturalmente receber uma oportunidade nessa reta final de Série B. Ele inclusive foi relacionado e ficou no banco no último jogo, nessa derrota nossa pro Avaí. O Raul, rei do Caps Lock, pergunta: onde está Conte Caicedo e por que ele não deu certo? Na época falaram que a mãe dele estava doente. Raul, obrigado pela pergunta. Conte Caicedo nesse momento está jogando na LDU, time equatoriano. Ele não é titular absoluto do time, mas até tem jogado bastante na temporada. Em 2021, a LDU jogou 36 partidas e o Caicedo jogou 18 delas, sendo titular em 16 oportunidades. Sobre a segunda pergunta, por que é que ele não deu certo no Cruzeiro? Eu acho que primeiramente é porque ele é um zagueiro ruim. É um jogador tecnicamente muito fraco mesmo, e a passagem no Cruzeiro foi assim, triste, né, velho? Assim, era um jogador que tinha muita dificuldade com aquele objeto esférico, né, que a gente costuma chamar de bola. Mas de fato, esse ponto que você citou, que a mãe dele estava doente lá no Equador, acabou pesando também e atrapalhou o desempenho dele no Cruzeiro, né? Tanto que em meados de 2017 ele acaba sendo emprestado na época para o Barcelona de Guayaquil. A mãe dele inclusive faleceu, tá? E ele jogou lá no Barcelona e voltou para o Cruzeiro no meio de 2018, quando terminou o empréstimo.
Na ocasião, a diretoria já era de Wagner Pires e Tair Machado e os caras simplesmente rescindiram o contrato com ele. Aí você vira e fala assim, ô Emerson, mas rescindir o contrato com um jogador ruim? Não tem problema. Não tem problema se você não pagou uma bala nesse jogador, né? Porque na época, quando o Caicedo veio pro Cruzeiro, ele estava valorizado, tinha feito boa Libertadores pelo Independiente Del Valle, mas o Cruzeiro acertou a rescisão contratual com o Caicedo e ficou devendo um puta dinheiro da compra dele, que não foi pago até hoje, né? Parte foi calote do Gilvan, parte deveria ser pago no futuro mesmo, e o Cruzeiro não pagou, se eu não me engano, isso é uma das dívidas que está tramitando na FIFA até hoje, tá? Então o Conde Caicedo depois passou pelo futebol mexicano, tá aí na sua terceira temporada pela LDU, tá seguindo a vida dele, mas assim, tecnicamente era um zagueiro muito ruim. O Caicedo me fez sentir saudade do Espinosa. E após essa frase bombástica, eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!